Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, continuando sobre África, né, sendo essa nossa aula de número 06, especificamente hoje, eu vou falar do aspecto sobre saúde e cultura dela. Eu peço a vocês que nós façamos juntos um exercício de marcação. Eu costumo fazer isso em sala de aula e peço que vocês façam. É o seguinte, vão ter trechos aí da apostila do livro de vocês que vocês vão marcar, tá bom? São informações a mais que valem a pena aí serem dadas a devida atenção, beleza? Desde já, sempre que for estudar África, já falei isso antes, repito, é importante que a gente divida, tá? E aí, mais uma vez, trago até um outro mapa, parecido um pouco do que está com o que está na página aí de vocês, da página 267, quer dizer, né, onde é a África setentrional, onde é a África subsaariana, setentrional vem em relação a ela ser mais ao norte, vocês vão ver que o fato dela ser mais ao norte vai influenciar, o fato de ser mais ao sul, no caso subsaariano, ou seja, abaixo do deserto do Saara, que está bem aí nesse meiozinho aqui, vai influenciar também. Então, tudo no seu devido tempo, então prestem atenção e já fiquem com lápis, com caneta, marcador, para a gente fazer as anotações, tudo bem? Bom, falando da África setentrional, ela é conhecida como África Branca justamente porque vai incluir povos egípcios, povos árabes, povos berberes, que são conhecidos, né, por ser até de uma tonalidade mais clara, não que seja necessariamente branco, mas é só uma expressão para dividir em relação à África subsaariana, tudo bem? E aí a gente vai ter o fato de que são países, contém países do deserto do Saara e aqueles países, né, que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E aí no mapa vocês vão ter, né, quais são esses países: Marrocos, Tunísia, Argélia, etc., Egito. Mas vai ter outra coisa também. Antes de eu falar disso, queria mencionar que é predominantemente muçulmana e que lá vocês vão encontrar, assim, de uma forma muito mais minoritária, práticas religiosas que vocês vão encontrar muito na África subsaariana, como é o caso da cultura animista, que é uma cultura que endeusa aí objetos. Na verdade, eles adoram, né? Colocam a figura de objetos tal qual fosse, né, um objeto de adoração, em função de práticas religiosas, às vezes rituais, né? Então, é realmente um aspecto cultural muito forte, mas que tem como base, né, a religião, tudo bem? E aqui vocês vão ver o islamismo muito forte, né? Até porque eles são predominantemente muçulmanos, mas queria mencionar uma outra coisa com vocês. Em função de várias características, a gente tende a regionalizar até mesmo uma região. Digamos assim, tá, temos a África Setentrional e dentro da África Setentrional temos outras regiões. A gente chama isso de sub-regiões. A começar por uma que no passado, em aulas passadas, a gente já até falou, mas eu trago aqui de uma forma até mais didática, para vocês entenderem o peso então da África do Norte, que é a África Setentrional. É o chamado Maghreb, né? Não sei se vocês lembram, mas inclui Marrocos, Tunísia, Argélia, né? Mauritânia, Líbia e Saara Ocidental. Por que a gente costuma agrupar toda essa galera? Porque ela tem umas características muito fortes, que é o turismo. Eles têm um potencial turístico, eles têm um potencial energético, eles têm um potencial de extração de minério, e vamos ter aí a OPEP, não sei se vocês lembram que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Já imagina então que tem um pezinho aí do petróleo, já imagina aí que alguns países vão ter esse recurso como, né, um grande percussor econômico muito importante para a sua economia, tá? De maneira geral, a gente pode dizer também que o Maghreb tem um alto desenvolvimento agrícola em função do quê? Da proximidade com corpos hídricos, com a proximidade da água, com a proximidade aí com o mar Mediterrâneo, com o Oceano Atlântico, isso vai influenciar no clima. Lembrando que bem ali para baixo da África você já encontra o quê? Deserto do Saara. Então, putz, se você tem a proximidade com o mar, óbvio que isso vai influenciar
na sua produção, no seu desenvolvimento agrícola. E eu vou trazer uma característica para vocês que é especificamente do Marrocos. Lá na página 268, vocês vão ter a representação do Estreito de Gibraltar. E parece bobeira, né? Parece um detalhe. Mas esse caminho, e aí tá em inglês, né? Strait of Gibraltar, né? Não sei se é assim que se fala. Esse estreito, ele é caminho para pessoas que vêm de todos os lugares da África para ir para a Europa. Ou seja, são refugiados que estão passando dificuldades, né, em seus países de origem. E aí vocês já sabem, né, que as condições na África não são muito boas em muitos dos lugares, como é o caso do Sudão, acontece, né, conflitos territoriais lá, até hoje em dia. E eles usam esse caminho que está lá no Marrocos para ir para a Europa. Então é uma característica bem interessante, tá bom? Outra questão também é a região do Saara, né? A região, ela, como o nome já diz, é a região árida, a mais árida de todo o mundo, ou seja, não chove, com exceção, na verdade, não chove de maneira geral. Só que a gente vai ter algumas exceções, dada a aridez, que vai ser aí os oásis. Não sei se vocês já ouviram falar do que é oásis. Oásis é quando tem aí o afloramento de algum corpo hídrico, né? Alguma água aparece em alguma região aí desértica, e claro que vão ser nessas regiões que a galera vai querer morar, né? A gente tem a Mauritânia, Mali, Níger, Saara Ocidental, Chad e Líbia, aí como país, né, que compõe a região do Saara. Gente, queria que vocês vissem uma parte na página 268 que fala da Líbia, que diz assim: devido à baixa população e ao alto poder petrolífero, ou seja, tem muito petróleo e pouca gente, o país tem a maior renda per capita de todo o continente africano. Mas por esse fator, porque não tem muita gente, porque tem muito petróleo. Mas essa população enfrenta grandes problemas, né, sociais e econômicos ligados à concentração de poder num país que até pouco tempo não era democrático. Então, né, por mais que tenha esse produto, esse poder, né, não é muito bem utilizado, é muito disputado. A gente tem o Saara Ocidental, bem abaixo, né, desse parágrafo que eu estou passando aqui com vocês, que diz o seguinte: que o Saara Ocidental é uma extensão territorial espanhola disputada pelos países que fazem fronteira com ele, né, com ela, na verdade, como é o caso do Marrocos, Mauritânia e Argélia, né, eles disputam muito o território do Saara Ocidental. Por quê? Porque tem um interesse muito grande em anexar esse país, porque nesse país tem o fosfato muito utilizado nas indústrias de fertilizantes, beleza? E, de maneira geral, a gente pode dizer que a região do Saara tem um subsolo muito rico em petróleo, em gás natural, em ferro, em urânio e também fosfato, como é o caso aí do Saara Ocidental. Vamos já para a região do Vale do Nilo. Desculpa que eu não sublinhei, mas é uma outra região que a gente pode estudar, que é onde estão aí o Sudão e o Egito, e só é uma região à parte porque tem o Rio Nilo passando, né? Ou seja, não só o Rio Nilo, é o Rio Nilo Branco e Nilo Azul, ele é dividido em dois, e compõe esses lugares que são irrigados por esse rio. É um rio navegável e é responsável pela fertilidade da região. E aí eu peço para vocês também abrirem um parênteses, fazer uma marcação na página 269, quando fala do Egito, porque o livro diz o seguinte: que o Egito é considerado uma das potências africanas, porque parte da sua renda vem do petróleo e vem do gás natural, e ele mantém-se aí emancipado industrialmente, ou seja, ele consegue ser até autônomo em relação aos outros países, principalmente ao Sudão, né, que gera muito conflito entre si. O próprio Sudão é muito conflitante entre si, daqui a pouco vocês vão ver. E diz também que o Egito é um dos países mais populosos, sua população está concentrada em centros urbanos e representa uma grande força econômica para o país, sendo o maior mercado consumidor da África. Então, isso é uma informação muito importante. Agora, vamos abaixo, já falar de uma outra realidade, uma realidade não muito boa, que é a do Sudão.
também compõe aí o Vale do Nilo. O livro diz o seguinte: o Sudão sofria com disputas entre sua parte do norte e sua parte do sul, viveu um governo ditatorial, até tendo aí um dos mais duradouros conflitos de todo o continente africano, porém o seu solo é riquíssimo em recurso mineral, que começou em 1999 a ser explorado e exportado, tá? Então, o principal local de disputa, em função até mesmo do petróleo, é a região chamada de Abyei, que fica entre o Sudão do Sul e o Sudão. E mesmo com esse alto poder mineral, cerca de 80% da população trabalha no meio rural, com 50% vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, Egito e Sudão têm os mesmos recursos, porém um em função da forma com que o governo lida, da forma que as próprias pessoas lidam entre si, em função dessa disputa, se torna aí não se torna nem favorável, né? Realmente se torna mais um motivo de briga. Então, é bem complicado. Agora vamos falar da outra região africana, aquela de maior extensão, né, que está em amarelo aqui, que é a região que fica abaixo do deserto do Saara, que é justamente onde vocês vão achar a população negra, predominantemente negra, e que tem uma cultura animista, a maior, digamos assim, praticante da cultura animista do planeta, que é aquela, né, que eu mencionei para vocês, que adora, que torna objetos sagrados, que faz toda essa representação, né, sagrada do que vem a ser suas divindades, né? E a gente tem essa região como um palco de conflitos, seja de questões culturais, religiosas, que influencia aí nos direitos humanos, né? Vocês vão ver que, infelizmente, a gente vai ter a presença da fome como uma realidade, vai ter a presença de doenças como realidade, de falta de infraestrutura, saneamento, tá? E, gente, é muito triste falar isso, mas uma exceção, assim, de tudo, antes de dar continuidade, é que por mais, né, que seja a região mais pobre, vai ter o país mais rico, que é a África do Sul. Mas voltando para a questão triste, é que tem até uma parte aí da curiosidade desse capítulo que fala assim: você sabia que as maiores produções agrícolas africanas são realizadas na região subsaariana? Mas por que é nessa região também que há a maior taxa de subnutrição? E aí vem a resposta. Porque aqui, nessa região, o que se produz, quem produz não tem dinheiro para comprar a própria comida. E aí, essas áreas de produção, elas são voltadas para empresas latifundiárias que exploram o trabalhador local. E aí é muito triste, porque você vê, portanto, que a produção de alimentos, ela se volta para o exterior e não para a população do próprio local, né? A agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura que os próprios povos desse lugar praticam, ela não consegue atender a demanda de todas as pessoas. E o governo costuma até importar, né? Trazer de fora para que a galera tenha o que comer quando tem. E aí é muito triste, porque a fome realmente é uma realidade, né? Levando aí muitas crianças a óbito em função da desnutrição, tá bom? Isso só é agravado por falta de renda da população, por conflito, né? E vocês sabem que parte da África vive, né, uma recente democratização, e os governos ditatoriais, religiosos, que realmente não têm ajudado, só têm agravado a situação dessa população. E peço que vocês vão aí na página 270 e façam a seguinte marcação, no primeiro parágrafo à direita, que diz assim: a fome se agrava com a falta de renda da população. Como a maioria dos países encontra-se em processo de conflito ou de recente democratização, eles não têm como dinamizar seus mercados financeiros. Além disso, a presença de governos ditatoriais ou religiosos não favorece igualmente todas as camadas sociais, dando motivos para a revolta das minorias. Então, esse parágrafo resume bem isso que eu falei. E, por fim, as doenças, né? As doenças, elas só são tão disseminadas assim como nunca, né, antes em qualquer, não nunca, né, mas de forma não tão disseminada em outras regiões do mundo, justamente pela falta de saneamento,
justamente porque há uma taxa de natalidade muito grande, muitas crianças nascem, né? E aí, como dar suporte para todo mundo, com uma infraestrutura já bem ineficiente, né? Com saneamento muito ineficaz, com pouca base ou nenhuma base escolar, com quase nenhuma ou nenhuma base hospitalar, então vocês veem a epidemia aí da HIV até hoje, né? É uma doença que não foi erradicada. A ebola também foi uma epidemia que matou várias pessoas entre 2013 e 2016. Vocês vão ter a presença da malária, vocês vão ter a doença do sono, são doenças que afetam, né, as pessoas, dando dor de cabeça, febre, náusea, a pessoa fica anêmica, com muitas dores e podendo, como costuma acontecer, vir a óbito. Então, realmente, é uma situação muito triste dessa região da África. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, apesar dos pesares das notícias não serem muito boas, mas é isso. Toda informação é muito útil, espero que vocês façam aí bom proveito e obrigada.